A paz do Senhor a todos, aqui quem vos fala é o Pastor Alex. Esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho acerca de cegueira espiritual, que é um assunto extremamente relevante para a vida cristã e também porque hoje em dia é muito grande o número de pessoas que estão vivendo um quadro de cegueira espiritual. E, infelizmente é uma coisa que acontece com frequência no meio do povo de Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, tem muitas pessoas que já aceitaram Jesus, mas que infelizmente ainda são acometidas com a cegueira espiritual. Então quero explicar um pouquinho acerca da cegueira espiritual através desse vídeo. Espero que desde já ele venha te ajudar, te abençoar, para que assim você possa crescer na fé e se aprofundar na sua comunhão com Deus. Amém? Então vamos para o conteúdo. Olha só, vamos começar, lógico que pelo começo, né? Vamos entender então o que é a cegueira espiritual. Então, o que é, quando alguém fala, usa esse termo, cegueira espiritual? Pelo entendimento da palavra de Deus, pelo que está relatado na Bíblia, dificilmente você vai ler o termo em si, cegueira espiritual, mas é um conceito que está na palavra de Deus e aparece de uma outra forma. A palavra de Deus fala que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens. Então a gente entende que isso representa uma cegueira espiritual. Então o que seria uma cegueira espiritual? A cegueira espiritual é a falta de entendimento das coisas espirituais. A palavra de Deus fala que o homem carnal não compreende as coisas do espírito. Então isso também representa o conceito de uma cegueira espiritual. Então, o que é a cegueira espiritual? Cegueira espiritual é falta de entendimento acerca das coisas espirituais. Então, tem gente que às vezes vai ter bastante conhecimento acerca das coisas naturais, das coisas humanas e terrenas, mas muitas das vezes mesmo essas pessoas tendo um grande conhecimento humano das coisas terrenas, elas podem acabar se encontrando em um quadro de cegueira espiritual. E a palavra de Deus já vem falando em algumas definições que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens. Quem é o príncipe desse século? O príncipe desse século é Satanás. Então, ele tem uma certa participação nos quadros de cegueiras espirituais. É lógico que ele joga a seta dele de cegueira na vida das pessoas, mas ele tem sempre, quando ele tem êxito na cegueira espiritual, ele tem a colaboração da própria pessoa. Então eu quero que você entenda que a cegueira espiritual é falta de entendimento das coisas espirituais e por consequência também é falta de entendimento das coisas de Deus, das coisas da fé e do mundo espiritual como um todo. E a cegueira espiritual, ela vai entrar por dois motivos. Satanás ele consegue pôr uma cegueira espiritual na vida de uma pessoa através de duas formas. A primeira forma é através da ignorância. Então a palavra de Deus fala que quando a gente é ignorante na fé, automaticamente a gente vai ser cego, a gente não vai entender. Se você não tem ali conhecimento acerca daquele assunto, você é uma pessoa ignorante. Infelizmente, tem muitas pessoas que vivem um quadro de cegueira espiritual por causa da ignorância espiritual, que também tem duas classes, né? Tem a classe de pessoas que são ignorantes porque ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, e tem as pessoas que são ignorantes, mesmo estando na presença do Senhor, elas ainda continuam sem compreender, e aí você tem que entender que a questão da ignorância nem sempre vai estar relacionada à maldade, mas a ignorância é justamente só o fato da pessoa não ter conhecimento das coisas de Deus ou das coisas espirituais como um todo. Então, o primeiro aspecto pelo qual a cegueira espiritual entra é através da ignorância. Então, Satanás ele se aproveita das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e ele vai colocar a cegueira espiritual na vida daquelas pessoas. E o segundo quadro, que é o mais perigoso e que é o mais frequente na vida daqueles que estão dentro da igreja e até mesmo na vida daqueles que já aceitaram Jesus, que a cegueira espiritual ela também entra pela soberba, pela arrogância ou pelo orgulho do ser humano, do homem e às vezes até mesmo do servo de Deus. Então tem gente que já conhece a palavra de Deus, já tem um envolvimento com as coisas do Senhor, tem gente que já até
é um ministro da palavra de Deus e às vezes, mesmo assim, mesmo ela já tendo um cargo dentro da igreja, mesmo ela já fazendo alguma coisa dentro do reino de Deus, ela pode acabar sendo envolvida em uma cegueira espiritual justamente por causa da soberba. Se a gente não manter uma humildade no nosso coração, a gente vai correr sérios riscos de entrar em um quadro de cegueira espiritual. Então, a cegueira espiritual é a falta de entendimento e ela entra pela ignorância e também pela soberba do ser humano. Isso aí são os maiores fatores pelos quais a cegueira espiritual entra. Tem outros, falta de vigilância também pode gerar cegueira espiritual, mas os principais são esses: a ignorância do ser humano, a falta de conhecer a Deus de verdade e também a soberba, que muitas das vezes é até o oposto disso, Enquanto a ignorância muitas das vezes é a falta de conhecer a Deus, a soberba às vezes vai estar até relacionada pelo fato da pessoa conhecer a Deus, a palavra de Deus, e achar que já conhece tudo ou achar que conhece mais que todo mundo. Isso pode fazer ela se tornar uma pessoa cega espiritualmente falando. E tem alguns sintomas que vão mostrar que a pessoa está vivendo um quadro de cegueira espiritual. Então, o primeiro sintoma de quem está vivendo uma cegueira espiritual é esfriamento, Quando a pessoa ela está sem entendimento, está sem, como é falado também muito, sem visão, ela começa a viver um período de esfriamento espiritual. E esfriamento é um momento onde a pessoa começa a perder a sensibilidade do Espírito Santo na vida dela. Ela começa a ver as coisas de Deus com indiferença e muitas das vezes aquilo que emocionava o coração dela, aquilo que tocava nela, às vezes um milagre, às vezes uma palavra, às vezes um culto abençoado, um culto cheio de unção. Quando a pessoa está cega espiritualmente, ela vai se esfriando, ela vai perdendo uma sensibilidade. E isso é um sintoma de que a pessoa está vivendo um quadro de cegueira espiritual, que é o esfriamento espiritual, mais voltado pelo esse sentido da pessoa perder a sensibilidade das coisas do Espírito Santo na vida dela. Ela vai parando de dar importância para coisas que são fundamentais na vida cristã, como consagração, santificação. Então, quando a pessoa vai se esfriando, é sinal que ela está perdendo a visão de Deus na vida dela, ela está entrando em um quadro de cegueira espiritual. O segundo sintoma de quem está vivendo uma cegueira espiritual é que quando a pessoa ela está em um quadro de cegueira espiritual, ela também vai viver uma vida de enganos, mentindo para si mesmo ou às vezes até negando certas verdades da palavra de Deus e vivendo até mesmo dando mais ouvido para heresias. Então, uma vida de engano é uma pessoa que não aceita a palavra de Deus como uma verdade absoluta e que ou dá ouvido para heresias ou dá ouvidos para aquilo que ela mesma acha certo ou correto. Então, quando uma pessoa está cega espiritualmente, ela também vai ter uma vida cheia de enganos. Ela vai tentar justificar pecados, às vezes até mesmo através da palavra do Senhor. Ela vai tentar se justificar diante de Deus, lembrando que o que nos justifica é o sangue de Jesus, mas quando a pessoa está cega espiritualmente, ela tenta se justificar, ela tenta mostrar que ela faz alguma coisa no reino de Deus, ou que ela é alguém porque ela é merecedora, ou ela é boa o suficiente para aquilo, quando na verdade a palavra de Deus fala que todas as nossas boas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Então a gente vive realmente debaixo da graça de Deus. Mas quando uma pessoa está vivendo um quadro de cegueira espiritual, ela também vai viver uma vida de enganos. Ela não vai conseguir se firmar na verdade, tá bom? E o terceiro sintoma de uma pessoa que está vivendo uma cegueira espiritual é a incredulidade. Quando uma pessoa ela está vivendo um quadro de cegueira espiritual, ela começa a perder a fé nas coisas de Deus e também nos servos de Deus. Entenda uma coisa, que a incredulidade ela atinge a vida das pessoas de diversas maneiras. Então, o incrédulo não é só aquele que se denomina ateu, mas o incrédulo também, você começa a ser incrédulo quando você deixa de acreditar no Espírito Santo que age na vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Então, é um quadro de cegueira espiritual, vai gerar dentro da pessoa incredulidade com a obra de Deus, incredulidade com a palavra de Deus.
aquele tipo de pessoa que vai ouvir as pregações como se fossem indiretas, ela não vai conseguir acreditar que aquilo ali realmente é a palavra de Deus, é uma direção de Deus para a vida dela, ela não vai conseguir acreditar que as outras pessoas também são servas de Deus. Então são geralmente aquelas pessoas que ficam frustradas na fé com as outras pessoas porque elas não conseguem acreditar que aquelas pessoas estão sendo sim movidas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque entrou uma cegueira espiritual e aquela cegueira espiritual foi causando uma incredulidade. Então esse é um sintoma bem perigoso, você tem que tomar cuidado. Reveja isso aí direitinho para você ver se você está ou não vivendo um quadro de cegueira espiritual. Então a pessoa vai se esfriando, o amor dela pela obra do Senhor vai diminuindo, o amor dela pelo reino de Deus vai diminuindo e ela vai deixando de crer nas coisas do Senhor. Mas é lógico, para finalizar, a gente também vai deixar algumas dicas de coisas que vão nos ajudar a combater ou às vezes até mesmo prevenir uma cegueira espiritual, já que a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então eu quero deixar algumas dicas para que você possa combater a cegueira espiritual ou até mesmo prevenir a cegueira espiritual. A gente já entendeu que a cegueira espiritual é falta de entendimento com as coisas de Deus ou com as coisas espirituais. O entendimento está diretamente relacionado ao raciocínio, aos nossos pensamentos, à nossa mente. Então a primeira dica que eu te dou para que você possa combater a cegueira espiritual a gente tem que cumprir algo que está na palavra de Deus, que é extremamente poderoso para as nossas vidas. A gente tem que deixar o evangelho mudar a nossa mente, assim como a palavra de Deus fala que a gente tem que renovar a nossa mente. A gente não pode se conformar com essa geração conversa, mas a gente tem que renovar a nossa mente. E a palavra de Deus também fala que ninguém tem a mente de Deus, mas que a gente recebeu a mente de Cristo. Então renove a sua mente, peça para Deus colocar a mente de Cristo dentro de você, e você vai ter um entendimento maior das coisas de Deus, você vai conseguir guardar os seus pensamentos nas coisas do Senhor. Amém? Segunda dica também guarde o seu coração, o engano espiritual, a cegueira espiritual, todos esses pontos que eu detalhei aqui no vídeo. Um dos alvos mais fáceis para isso entrar é o coração. Jesus falou que do coração do homem procede todos os maus desígnios, e lá no Antigo Testamento a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Então, se você não quer ser acometido pela cegueira espiritual e por consequência pelos esses outros fatos aí que a cegueira espiritual traz, então você tem que guardar o seu coração. Cumpra na sua vida o maior conselho que Salomão deu, que é guardar o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então guarde o seu coração, blinde ele na palavra do Senhor, na vontade de Deus, na consagração, porque o coração do homem é enganoso. Se você não proteger o seu coração, se você não tomar cuidado com o que alimenta o seu coração, com aquilo que você vai dar ouvido, com aquilo que as pessoas vão falar para você e deixar aquilo entrar no seu coração, isso pode gerar uma cegueira espiritual, isso pode esfriar a sua fé. Então, uma dica muito importante para você que quer combater a cegueira espiritual ou você quer se prevenir dela, guarde o seu coração. Terceira dica, irmão, se você quer se livrar da cegueira espiritual, se você quer se prevenir dela, então você tem que meditar na palavra do Senhor. Isso é extremamente importante, porque se a cegueira espiritual é a falta de entendimento nas coisas de Deus, então quanto menos você ler a Bíblia, mais cego você vai ser. Então, irmão, se você não quer ser uma pessoa cega com as coisas de Deus, medite na palavra de Deus, faça aquilo que o Salmo de número 1 nos exorta. O Salmo de número 1 fala para a gente meditar na palavra do Senhor. Ela fala assim que bem-aventurado é aquele que medita, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se você meditar na palavra do Senhor, certamente você vai conseguir se prevenir ou até mesmo combater a cegueira espiritual. Então entenda isso. O que é meditar? Meditar não é simplesmente ler a Bíblia, mas meditar é a ação que você faz quando você lê e fica com aquilo ali guardado na sua mente, você fica pensando naquela palavra. O que eu te aconselho? Se você quer meditar com mais excelência e ter mais efetividade na sua meditação da palavra de Deus,
Assim que você acordar, leia um versículo da palavra do Senhor, e aí você faz isso pela manhã e durante todo o seu dia fique pensando naquilo que você leu. Isso é meditar, e quando você fica pensando, você fica ali tentando entender mais o que aquela palavra queria dizer para você, tá bom? O que Deus queria falar através daquela palavra que você leu. Então medite na palavra do Senhor, amém? E uma dica bônus aqui para você vencer a cegueira espiritual e para você também se prevenir: se consagre, ore. Quanto mais você orar, quanto mais você colocar atividades espirituais na sua vida, mais você vai estar combatendo a cegueira espiritual, mais você vai ter forças para se manter ali com os olhos espirituais bem abertos, tá bom? Então guarde essas dicas, guarde tudo que foi passado através desse vídeo. Tenho certeza que se você meditar com carinho em tudo que foi falado, se você meditar sabendo que essas coisas são as coisas de Deus para a sua vida, tenho certeza que você vai ter bastante resultado na sua fé e você vai conseguir se livrar ou se prevenir da cegueira espiritual. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida, que você venha crescer na fé, na graça e no conhecimento em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.